os contratos atípicos, os contratos BTS, são uma carteira de contratos, ela deve contemplar dois componentes fundamentais. Um é o que o teu amigo acabou de falar, que é essa questão de você estar, obviamente, sempre alinhado com o mercado. Ou seja, você tem, o teu ativo é bom, tua localização é boa, pô, por que eu vou me contentar só com os reajustes dos índices combinados? É importante, mas também é importante você ter uma base sólida, uma base consolidada, estável de renda. E no momento, acho que nós que estamos construindo um fundo de perpetuidade de renda, um fundo que visa restabelecer fundamentalmente os princípios de um fundo imobiliário de renda, que infelizmente, mais uma vez eu sou obrigado a falar, essa mágoazinha fica sempre aqui, nós brasileiros perdemos a chance de estabelecer este veículo como principal veículo de crescimento do mercado imobiliário. Assina embaixo. Acho que nós, infelizmente, tudo no Brasil às vezes é desvirtuado. E este veículo, que é o veículo mais importante no mundo, é o veículo que tem maior relevância como lastro das corporações, como lastro dos fundos de pensão, como lastro dos family offices, aqui no Brasil virou um mico. O Brasil entra em crise com todos esses instrumentos disponíveis, chega a ser cômico. Não, inacreditável, ou seja, conseguiram estragar, e foi assim que começou aquela minha conversa lá atrás com o XP. Batendo firme no mercado financeiro que, pô, não selecionou, foi distribuindo qualquer coisa. Desculpa, desova de incorporador. Não vou começar a falar aqui que eu já vou ficar bravo. Mas, enfim. Então, voltando para o nosso tema, que é o que interessa, nós temos que constituir um cesto de contratos, onde a gente tem que construir um mix que traga o melhor dos dois mundos, se é que isso é possível, se é que isso não é utópico. E, no meu ponto de vista, a gente tem que ter uma base, um lastro de renda garantida, sólida, com ativos AAA, em localizações absolutamente escolhidas, para que isso sirva como um lastro, para que isso seja uma base sólida, constante, estável, a palavra é essa, de renda. E aí você começa a agregar a esta cesta um pouquinho de tempero, um pouquinho de mercado, um pouquinho disso que o seu amigo fala. E ele tem toda a razão. Mas muito cuidado. Eu vou aproveitar e vou me alongar aqui um pouquinho. Pode ficar tranquilo, vai lá. Na minha concepção, é importante, sem dúvida nenhuma, que a gente consiga aumentar a rentabilidade desse cesto com contratos típicos, porque são neles que a gente tem as renovatórias, são neles que a gente tem as chances de atualização de valor de mercado. E se eles são bem escolhidos, isso praticamente é fatal que vá acontecer. Mas nós procuramos o quê? Nós procuramos contratos típicos que tenham uma característica de atipicidade forte, da forma que a gente consiga conciliar o melhor dos dois mundos. Na sua essência e não no plano único, exclusivamente financeiro. Exatamente. Então, o que a gente foi procurar? Dentro de um balaio de contratos típicos, eu tinha que buscar um inquilino e tinha que buscar um ativo que seja extremamente estratégico para esse inquilino. Esse ativo ele tem que ser quase que uma engrenagem absolutamente essencial na operação dele. Esse ativo tem que ter todas as características de um componente essencial na operação desse meu tomador. Ele não consegue, não pode sair de lá assim do dia para a noite para qualquer outro lugar por causa, enfim, de qualquer interesse que não seja aquele de estar lá e usar aquele ativo como um ponto estratégico. Então, nós... Marudy, aproveitando o gancho, e dá para fazer isso em termos únicos, exclusivamente logísticos, ou tem que ter uma pitadinha de industrial na jogada dentro, mesmo que seja uma parte leve, mas tem que ter uma pitadinha?
Logísticos é mais difícil, muito bem pensado, muito bem falado, porque logística por logística você muda 2, 3, 5, 10 quilômetros, não é isso que vai tanto te impactar. Mas tem que ter essa coisa da distribuição, da proximidade de distribuição. Ele tem que ter aquela coisa de, às vezes, em como você acabou de falar, você agregar uma pitada de equipamentos que entram neste galpão por conta do inquilino, e que fatalmente, para ele sair dali, além da estratégia, vamos dizer, urbanística do ativo, você tem uma movimentação de despesa que não compensa fazer essa mudança. E o inquilino não é besta, ele não vai investir no seu ativo se ele não estiver pensando em longevidade. Ele não vai investir no seu ativo se amanhã se sente vulnerável ou, pô, eu posso mudar para um outro lugar porque esse lugar aqui está ficando muito caro.